O favor de Deus é o que abre as portas, é o que traz, vamos dizer, a manifestação da bênção de Deus sobre nós. E nós temos que entender uma coisa, queridos: o favor de Deus é diferente da salvação. Diga comigo: salvação é para todos. Agora o favor é para aqueles que preferem a Deus. Nós temos que entender uma coisa, queridos: Deus não tem preferidos. Diga comigo: Deus não tem preferidos. Mas existem aqueles que preferem a Deus em relação às outras coisas. Então, quando eu dou preferência para Deus, eu estou dando exclusividade para Deus. Obviamente, senão Deus seria um Deus injusto, amados. Se Deus tratasse todo mundo, lembra que eu tenho falado muito sobre isso, que Deus não trata de forma como se fosse de atacado. Sabe, todo mundo, uma bênção é igual para todo mundo. Não, Deus conhece o teu coração e quer te abençoar segundo as necessidades do teu coração. Eu ainda falei, esses dias aqui, eu estava assistindo um médico conhecidíssimo. Ele estava falando, ele estava meio indignado num podcast. E ele estava dizendo assim: quer que eu te ensine medicina? E os caras: quer que eu te ensine medicina agora? Vai lá e compra lá um jaleco, um aventalzinho branco. Compra lá agora, já vou te ensinar. Eu não vou falar aqui agora porque eu não sou médico. Ele tem autoridade, então ele falou. Mas eu gravei bem direitinho os nomes. Ele disse: dor aqui, dor na cabeça, tal remédio. Dor no abdômen, tal remédio. Dor na coluna aqui para baixo, tal remédio. Dor nas pernas, outro remédio. É assim, ele estava indignado. É assim que eles estão tratando as pessoas nas filas de hospitais. Um médico falando. Não é o que eu penso. Então, segundo esse grande e famoso médico estava dizendo, até a medicina está tratando as pessoas assim. Está com dor em tal lugar, tal remédio. Está com dor em tal remédio. Próximo. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai fazer isso com você. Estou com problema no meu casamento. Tudo igual, vai, toma uma benção aqui, pá. Não, Deus se importa com cada detalhe do seu coração. Deus se importa com cada detalhe do seu coração. Só que para Deus tratar, vamos supor, você vai então no médico, num bom médico. Aí um médico conversa com você, ele lhe conhece, ele faz os exames, ele vê e entende exatamente o que você precisa. Aí ele prescreve uma receita perfeita, lhe dá os remédios perfeitos, nas dosagens perfeitas, nos horários perfeitos, tudo perfeito. Diga comigo, tudo perfeito. Aí você passa na melhor farmácia do mundo, você compra todos os remédios, tudo direitinho, tudo que ele mandou. Você chega em casa, primeiro horário de todos os remédios, você vai lá e toma bem certinho. Segundo, você esquece da metade. Terceiro, você lembra e toma de novo. Quarta vez que tem que tomar, você esquece de tomar tudo. Eu lhe pergunto, o tratamento vai dar certo? Sim ou não? Assim é no reino espiritual. A gente apresenta a nossa vida diante de Deus. Deus enxerga tudo que nós estamos ali precisando, e aí Ele começa a nos tratar. Só que aí eu não tenho tempo de orar, porque eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu não consigo entender direito. Eu não tenho tempo de ir tanto no culto que nesses crentes fanáticos. Só que esse nosso fanatismo, se assim você denomina, ele tem nos feito acessar portas. Ele tem nos feito enxergarmos as riquezas de Deus. Queridos, tem gente que entrou por aquela porta praticamente só com a roupa do corpo, tirando a comida da boca para dar para o filho, no caso para a filha, tendo que colar o tênis da filha, porque não tinha um tênis novo, não tinha dinheiro para comprar um tênis novo para dar para a filha. E essa pessoa que estou falando aqui, amados, hoje é dono de 3 empresas. É isso que nós temos experimentado aqui, amados. O favor de Deus, diga o favor de Deus. Só que o favor de Deus, amados, ele não vai. Por exemplo, você tem um pai milionário, bilionário, trilionário, o pai mais rico do mundo. Adianta você ter esse pai e viver longe dele? Pois é, não adianta. É assim que muitas vezes nós nos comportamos com Deus. Nós temos tudo está disponível para nós, mas nós não temos tempo para Ele. A gente acha coisa de careta, coisa de lunático, de fanático, de gente sem cultura, de gente sem estudo. Desculpa, mas não é isso que a ciência está começando a comprovar.
A ciência, os cientistas, os maiores cientistas do mundo estão começando a se curvar a Deus, porque depois de estudarem, pá! Tem que ter um Deus por trás disso aqui. Tem que ter um Deus por trás disso aqui. Você está entendendo essa palavra hoje à noite aqui em nome de Jesus? Então, queridos, eu estou saindo um pouco por orientação do Espírito Santo, amados, daquilo que estava programado, porque nós não vivemos debaixo de uma programação, nós vivemos debaixo da unção do Espírito. A gente respeita a liturgia, mas nós não somos escravos dela, amém, igreja? Eu quero ser escravo da dinâmica do Espírito. Eu quero ser escravo da dinâmica do Espírito Santo. O Espírito Santo é dinâmico, há um dinamismo no mover do Espírito Santo, amém, igreja? Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. Diga: o favor de Deus, infelizmente, seria para todos, mas não manifesta em todos. Não manifesta, amados. O favor de Deus é diferente da bênção de Deus, da misericórdia de Deus. Entenda que o favor é algo a mais. O favor faz a pessoa se destacar, meu irmão. Diga comigo: o favor de Deus, ele traz destaque. O favor de Deus, ele traz distinção. Uma pessoa que tem o favor de Deus, o que ele botar a mão, ele é bem sucedido. Eu vou repetir: aquele que carrega o favor de Deus, ele bota a mão em algo e esse algo dá certo. Porque o favor de Deus, ele abre portas, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu estava dando uma boa estudada sobre o favor de Deus. Queridos, o favor de Deus, o próprio apóstolo Lamartine Pozzella, ou Pozzella, como alguns falam, ele trata o favor de Deus como um dom. Obviamente não da lista dos dons de 1 Coríntios capítulo 12, obviamente não. Mas como um dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente. Então é um presente que Deus dá para alguém. Eu quero que todos nós entendamos que nunca nada será atrelado à meritocracia. Amém, amados? Nós não estamos falando de meritocracia, mas nós temos que entender que Deus precisa ver em nós a inclinação do nosso coração. Então eu não recebo o favor de Deus por mérito alcançado. Eu recebo do favor de Deus quando Deus identifica no meu coração uma verdadeira intenção de acertar, mesmo que errando um monte, mas a intenção era acertar. Você está conseguindo entender isso aqui? Diga amém. Porque não existiu homem perfeito exceto Jesus. Diga comigo: não existiu homem perfeito exceto Jesus. E também não existirá. Amém, igreja? Então Jesus é o exemplo máximo. Ele é a perfeição nele mesmo. Só que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, precisam enxergar em nós, e a movimentação espiritual que existe na nossa volta precisa identificar. Como assim movimentação espiritual? Você vai precisar vir mais vezes para você entender isso. Eu não posso explicar isso em 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Você está entendendo? Diga amém. Existe uma movimentação espiritual. Como assim, profeta? Existe uma movimentação espiritual. Você acorda de manhã, o inferno começa a tramar e trabalhar contra você, para que você não feche o pedido com o cliente, para que você acabe esquentando a cabeça com a esposa e dá uma palavra atravessada, mas você ama ela, mas você não sabe nem por que você falou daquele jeito com ela. Aí o diabo também já estava trabalhando lá do lado dela, para incomodar, para tucanar, para deixá-la nervosa. Aí ela ouve essa sua palavra, ela esperava uma palavra de amor, de incentivo, de encorajamento. De repente ouve aquela patada, e ela tenta dar uma patada mais forte ainda, e ali começa um verdadeiro inferno dentro de casa. Satanás trabalha desse jeito para tirar a sua paz. Aí quando você vai trabalhar, você já está
Uma vez eu estava pregando, já faz um tempo, e eu estou ali pregando e de repente eu disse assim, imagina aquela família, eu fiz assim sem querer, coisa do Espírito, aquela família que veio para o culto, só que antes do culto brigaram porque tinha acabado, desculpa a propaganda aí, não sei se é o preferido, não é o meu preferido, porque acabou o Nescau. E uma família que estava do lado de cá, eles começaram tudo a rir. Depois me contaram, disse que tinha dado uma briga daquelas. E era uma família que eles tinham, no terreno deles tinha 4 casas. As 4 casas começaram a batalha por causa do Nescau. O Neizinho sabe qual é a família que eu estou falando. Foi a revelação do Nescau, irmão. Então o diabo consegue usar até um negócio desse, gente, para tentar. E pior é que a família toda, eles quase que não vieram no culto, a família inteira. Porque daí depois de brigarem, quando se deram conta que estavam brigando por causa do Nescau, meu Deus, que vergonha, nós não merecemos ir na igreja. Claro que o diabo quer fazer isso. Ele quer levar a pessoa a errar para depois ela não se achar digna. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não se acha digno de estar aqui? Diga assim: você acertou na mosca, porque eu também não sou digno de estar aqui. A dignidade que nós recebemos, amados, ela foi alcançada na cruz do Calvário. Isso é o que nos torna dignos de estarmos na presença de Deus, debaixo da autoridade que foi arrancada das trevas por Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário, quando ele desceu ao inferno, e lá ele arrancou do inferno as chaves da morte e do inferno. Ali ele nos deu autoridade, ali ele nos deu a intrepidez de estarmos aqui. Ali Deus garantiu em Jesus para nós entrarmos e acessarmos a presença de Deus ousadamente. Você está junto comigo? Diga amém. Então, amados, o favor de Deus é o que nos faz prosperar. O favor de Deus é o que faz a nossa família permanecer unida. O favor de Deus, o favor de Deus. É o favor de Deus, é o favor de Deus, mas é o favor de Deus. E nós vemos tantos textos na Bíblia. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 27. Você vê Jacó querendo se despedir do seu sogro Labão, e Labão diz assim: achei eu mercê diante de ti, fica comigo. O sogro não queria liberar o genro. Por quê, queridos? Ele mesmo responde: fica comigo, porque eu tenho experimentado. Presta atenção, Labão era um homem de mais idade do que Jacó. Detalhe, diga comigo: Labão também conhecia e servia a Deus. Só que por que Labão identificou que Jacó tinha algo diferente? Diga comigo: o favor de Deus. Queridos, sem tocar na história de Jacó e Esaú, amém? Diga comigo: Jacó lutou para ter o favor. Aquela música que fizeram, né? Não vou sair daqui. Como é que é? Não vou sair daqui se não me abençoar. Como é que é? E essa aí sabe. Era André e Samuel, uma coisa assim. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar, meu Deus, Deus meu. Lembra dessa aí, gente? E tem essa outra aí, hein? Gente, então Jacó, diga comigo: Jacó brigou, lutou por essa bênção. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: está preparado para a briga? Já diz assim: não comigo, não comigo. Vai que o cara que está do lado é faixa preta, né? Deus defenda. Boxeador profissional, pá! Nem terminou de falar, já tomou ali. Está preparado para brigar, amados? Vocês estão preparados? Eu estou, amado.
Por isso que eu estou em jejum todos os dias de manhã, lutando, brigando nas regiões espirituais. Eu quero a bênção de Deus, amados. E não estou falando, e não estou orando só pela minha vida. Estou orando pela sua vida, estou orando pela sua casa. Você que está visitando hoje aqui, você acha que nós não oramos por você? Você acha que nós não oramos para você vir aqui hoje à noite? Nós temos orado porque nós queremos ver o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. 2 terças-feiras atrás tinha um homem sentado mais ou menos lá. Hoje até falei o nome dele. E o nome do irmão dele, que está de camiseta verde hoje. E que até tocou baixo hoje aqui. Sério, querido. Ele estava aqui 2 terças-feiras atrás. Ele, assim, quase, sabe, lutando porque ele queria fechar um pedido. E ele estava precisando daquilo. Pedidão, sabe. E ele disse na hora das ofertas, ele disse: eu vou fazer um voto com Deus. Vou fazer um voto com Deus. Só ele, Deus, ninguém impôs as mãos sobre ele. Ele fez aquilo. Ele moveu aquilo. Ninguém mandou ele fazer. Ninguém disse, ó, você tem que fazer, senão não vai. Não, ele sentiu, ele fez. Gente, ele fez. O culto continuou. E antes dele sair por aquela porta para ir embora, chegou no celular dele: negócio fechado. Há uma unção de destravamento nesse lugar, amados. Eu garanto a você que se você seguir as instruções que estão sendo liberadas da parte de Deus, desde que esse culto começou, você nunca mais será o mesmo. Sua família nunca mais será a mesma. Seus filhos nunca mais serão os mesmos. Suas finanças nunca mais serão as mesmas. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu não estou falando de algo que eu acho. E eu também não estou falando pela fé. Estou falando que eu estou vivendo. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu não estou achando. E o que já seria maravilhoso, falar pela fé, mas nem isso eu preciso fazer. Eu falo de algo que eu tenho experimentado. Labão falou: eu tenho experimentado. Escute isso: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Labão entendeu. E agora eu vou ter que pular tudo que nós pregamos hoje de manhã. Você vai ter que assistir se você quiser entender. E eu peço que você assista. Amém? Labão entendeu. Escute comigo. Entenda junto comigo. Entre nisso junto comigo. Escute. Labão entendeu que a bênção de Deus não tinha vindo sobre a terra dele, nem sobre o seu gado, nem sobre os seus rebanhos. A bênção estava sobre Jacó. Será que deu para entender? E por isso, onde Jacó botava a mão, aquilo prosperava. Queridos, esse texto está falando hoje sobre você. Só esse, aleluia. Eu vou repetir. Esse texto está falando hoje aqui para você, 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 para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: é para você. Só que nós temos que entender isso, amados. Quem tem o favor de Deus, as coisas dão certo até quando é para dar errado. Até quando tudo está dando errado, se o favor de Deus está ali, Deus reverte o quadro. Deus reverte o quadro. O problema é que nós não cremos nisso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós precisamos entender que existem tipos de fé diferentes. Você sabia disso, meu irmão? Parece estranho, mas é verdade. A Bíblia fala que Paulo estava pregando, se não me falha a memória, em Listra. E enquanto ele pregava, ele viu que havia ali um homem paralítico que tinha fé para ser curado.
Queridos, e por isso aquele paralítico foi curado, porque ele tinha fé para ser curado. Você precisa ter fé para que Deus toque o seu casamento. Você precisa ter fé para que Deus toque nas suas finanças. Mas é o que? É a fé de que Deus pode tocar no casamento, de que Ele pode mudar todas as coisas. Fé de que Ele realmente pode mudar as questões das suas finanças. Você crê nisso, meu irmão, em nome de Jesus? E como repeti hoje de manhã, repito agora à noite, a mulher com fluxo de sangue, ela tinha fé para ser curada. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente lhe tocar na hora das vestes, eu serei curada. Como é que aconteceu com ela? Ela tocou e foi curada. Então diga: se eu hoje tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei. E aí você fala o que você precisar, meu irmão. Não, mas fala. Ah, mas tem uma pessoa na minha frente. Nessa hora, com todo respeito, azar da pessoa que está na frente. Não, azar não, está brincando. Você vai ficar, fala, meu irmão. Se eu tocar hoje, diga, e eu vou tocar. Diga, eu vou tocar. Diga, eu vou tocar. Diga, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. E quando nós tocamos, os problemas desaparecem. A solução surge do nada. Mas profeta, o senhor não entendeu que no meu caso... Tá bom, eu entendi, o seu caso é impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aí você vai me dizer: não, mas profeta, o negócio é o seguinte, é que no meu caso não existe a solução. Aí eu vou de novo para a Bíblia. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Queridos, isso é texto bíblico, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito na palavra. Ah, mas como eu não sabia até hoje? Talvez você nunca esteve numa oportunidade como você está tendo hoje aqui, de ouvir o Evangelho como ele é. Ah, eu estou achando ele meio louco. Está se cumprindo o Evangelho. A Bíblia diz que para aqueles que não creem, esse Evangelho é loucura, mas para nós os que cremos, é texto bíblico, ele é o poder de Deus. Se eu disser agora para você dizer: pronto, esse aí é maluco, eu vou dizer, prefiro que você me ache maluco, mas que você conheça o poder de Deus. Nós temos vários casos aqui dentro de pessoas que estavam passando um momento difícil nas finanças, e até dinheiro nas contas apareceu. Quem aqui é testemunha disso? Levante a sua mão. Quem é testemunha disso? Levante a sua mão. Abana, olha para os lados. Tem um monte de louco aqui então. Tem um monte de louco aqui nesse lugar. Só que nós vamos continuar nessa loucura, vendo o poder de Deus, vendo a unção de Deus, vendo a glória de Deus manifestando. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim: ó, para o nosso Deus não há muralhas. Não há muralhas. Nada é difícil, nada é impossível. Queridos, o favor de Deus sobre Jacó era tão forte que Labão disse assim: eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou. Gente, então nós temos que entender que Labão não era tão abençoado assim como Jacó. Por quê? Porque Jacó quis pagar o preço. Jacó lutou, literalmente lutou com Deus para ter a bênção. Ah, mas profeta, isso é só um texto, fora de todo um contexto. Será que o senhor não está usando ele como um mero pretexto? Vamos falar de José então. José teve um sonho, visões que Deus entregou para ele. Ele vai e compartilha com quem? Ele compartilha com seus irmãos. Sabe, os irmãos, aqueles que a gente conta, que vão nos ajudar, que vão estar do nosso lado, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, a gente sempre imagina que o nosso irmão, que a nossa irmã, que os nossos irmãos vão estar do nosso lado. Pois é, José não teve isso. Quando ele contou o que Deus estava dando a ele, seus irmãos foram tomados de um ciúme, de uma inveja diabólica. E eles planejaram
matar José. Detalhe, José, diga comigo, José estava ouvindo tudo. Eles jogaram José dentro de uma cisterna, de um poço, e ficaram lá em cima, maquinando, como é que nós vamos matar ele? Não, vamos fazer o seguinte, então, não vamos matar, para a gente não ter esse sangue contra nós. Vamos pegar um animal, a gente mata um animal, pega as roupas dele, rasga tudo, suja esses retalhos da roupa dele, e chega no pai, no nosso pai, e diz assim: ó pai, infelizmente veio um animal e devorou um humano. Aí a gente vende ele como escravo e a gente ainda ganha um dinheiro. José teve que ouvir isso tudo da boca dos seus próprios irmãos. Aí o que José fez? Se atirou na depressão, né, gente? Que é o que muitos de nós fazemos. Só porque alguém abandonou você, você não tem que se atirar na depressão, meu irmão. Não, mas é que muitos me abandonaram. Não se atire na depressão. Não, mas a depressão é algo que a medicina... Eu não estou indo contra a medicina, meu sogro é médico, você sabe disso. Só que nós servimos o médico dos médicos, amados. Nós servimos o médico dos médicos. Quando uma pessoa se posiciona em Deus, não tem enfermidade que fique, não tem enfermidade que permaneça. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo isso? Diga amém. Pois é, ele ouviu aquilo tudo, amados. Sabe o que ele fez? Continuou. Ele podia estar ouvindo. Diga comigo, José podia estar ouvindo seus próprios irmãos falando acerca da sua morte. Só que José estava focado naquilo que ele tinha visto da parte de Deus. As visões e os sonhos eram que mantinham o foco de José. Você está comigo? Diga amém. Pois bem, José então é vendido para Potifar. Chega na casa de Potifar. Potifar vê que o cara tem alguma coisa diferente, e ele dá a primeira tarefa para José. José supera tudo e todos. Potifar dá mais uma outra tarefa, e ele não se foca então só naquela tarefa. Estou aqui agora conjecturando, estou aqui montando um enredo. Amém, amados? E ele dá as duas tarefas e ele detona nas duas. Potifar olha e diz: mas quem é esse cara? Eu vou dar mais atribuições para ele. Tudo que José botava a mão era bem sucedido. Tudo que ele botava a mão. E assim Potifar continuou dando. E ele cada vez prosperava mais. As coisas que ele fazia cada vez prosperavam mais. Até que Potifar chegou no momento e disse assim: não, vou entregar o governo toda a minha casa na mão desse cara. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele põe a mão é bem sucedido. Vou entregar a casa inteira. E entregou, de fato, tudo. Tudo estava nas mãos de José. Diga comigo, tudo estava nas mãos daquele que os irmãos queriam matar. Aí a mulher de Potifar, acontece aquilo tudo, ela se afeiçoa pelo rapaz, e ela se lança sobre ele, e ele luta, se desvencilha. Ela mente, diz que ele é que havia tentado possuí-la. Onde é que vai parar José? O cara da promessa, o cara que ficou firme, que não quis se entregar à depressão, que nem pensou em: vou acabar com a minha vida aqui mesmo nessa cisterna, já que meus próprios irmãos querem me matar, então eu mesmo faço. Estou acabado, para mim acabou minha vida. Imagina, meus irmãos querem o meu mal. Mas não, ele ficou firme em Deus. Aí ele vai para a casa de Potifar, dá tudo errado de novo. Vai para onde? No cárcere, lá com o faraó, lá no Egito. O que acontece? O carcereiro precisa, o chefe da carceraria precisava do cárcere, precisava de uma ajuda. Senhor, vem cá tu aí, cara. Tô com essa cara aí, vem aqui. Fiquei sabendo que tu fez lá na casa de Potifar, eu vou te sugar. Entregou para José, bem sucedido. Vou me aproveitar desse cara, vou entregar mais tarefa para ele. Pum,
bem sucedido, pá, bem sucedido, pá, bem sucedido, pá. Não, vamos fazer o seguinte: a partir de agora tu é o chefe aqui. Não, tu vai cuidar do cárcere, porque afinal você estudou em Harvard, né? A faculdade, a universidade, a faculdade de carceraria. Você é o cara, você sabe tudo. Não, ele não tinha nada disso. Nunca tinha entrado numa prisão. O favor de Deus fazia ele se destacar. Aquele José não cuidava de nada, ele era o mais novo de todos, até aquele momento ali. José estava entre os mais novos. Você está ouvindo isso? Ele não era o cara que cuidava lá na casa dele. Como é que agora ele vai cuidar da casa de Potifar e ele é o cara? Como é que agora ele está no cárcere sem saber nada sobre carceraria, e agora o cara é o cara? Sabe por quê? Por causa do favor de Deus. Então, se você achou que eu estava pegando um texto fora de um contexto, usando como mero pretexto, agora eu uso outro texto. Qual é o seu pretexto agora? A tese bíblica é essa: quem tem o favor alcança o sucesso. Quem tem o favor alcança a prosperidade. Quem tem o favor de Deus, o favor, diga o favor de Deus. Diga: quem tem o favor é bem sucedido em tudo o que faz. Do tipo assim, ó, você começa a fazer brigadeiro, até o profeta que está de dieta vai querer comer o tal do brigadeiro, de tão bom que é. Você faz unhas, o profeta não vai querer fazer essas unhas dele, mas a mulherada vai tudo querer correr para você, porque Deus lhe dá uma habilidade. Você faz tortas, as suas tortas vão ser as melhores. Você costura, todo mundo vai até querer rasgar um pouco a roupa para entregar uma roupa para você costurar. Você mexe com o carro, ninguém mais vai querer outro mecânico, vai querer só você. Que você bota a mão e o carro fica bom. Você é dentista, ninguém mais vai abrir a boca para mais ninguém, só para você. Você está entendendo? Você trabalha como professora, você vai ser a professora mais querida de todos os alunos, professora mais querida, o professor mais querido da escola. Você está me ouvindo? Diga amém. Você trabalha com vendas, você vai sempre ser o destaque, porque Deus está com você. Mas daí para isso tem que crer. Não dá para começar o dia crendo, daí você recebe primeiro não, segundo não. Cutuca a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Tem que se fazer meio de maluco. Fala aí, te faz de maluco, te faz de louco. Tomou o primeiro não, continua dando risada. Gente, uma vez a minha colega olhou para mim lá no meu trabalho, uma ex-colega minha. O que aconteceu? Eu entrei lá, ela já tinha 26 anos, eu tinha 24 na época. Ela tinha 26 anos de mercado, naquele mesmo mercado. Me deram uma meta, eu fui lá e pá, bati a meta. Ela não bateu. O outro mês eu bati de novo. Terceiro mês bati de novo, aí aumentaram a minha meta. Bati de novo, aumentaram a minha meta. Bati de novo. Fizeram uma reunião, me deram uma carteira, tiraram. Só para você ter uma ideia, eu não tinha ficado sabendo dessa reunião. Pegaram os demais vendedores que já estavam mais tempo lá e disseram assim: ó, nós vamos fazer uma carteira chamada lixão. Gente, eu estou falando isso diante do Deus Todo-Poderoso que está aqui. O nome da carteira era lixão ou lixeira. Acho que era lixão. E botaram todos os clientes que todos os camaradas lá, os meus colegas, não gostavam, que não vendiam. Botaram nessa carteira. E de repente aquela carteira de número 149, tracinho, lixão ou lixeira. Eu não quero errar. Tiraram o nome lixão e botaram Samuel Felipe. E me entregaram a carteira. Vai. Aquela carteira vendia, na época eu vendia papel para o ramo gráfico, todo o estado do Rio Grande do Sul. Aquela carteira tinha uma média de vendas de 1,9 toneladas de papel por mês. O meu chefe deve ter visto o favor de Deus e disse assim: ó, agora Samuel, na frente de todos, tu vai fazer essa carteira vender 24 toneladas. E eu fiquei sorrindo para ele. A mulher endemoniou. Tu é a pessoa mais cínica que eu já vi na minha vida. Eu não entendi o porquê. Mas tu não ouviu o que eu falei?
Tu é a pessoa mais cínica que eu já vi na minha vida. Tá, mas por quê? Quase falei o nome do meu supervisor. Fulano te deu essa meta imbatível e tu está dando risada igual um abobado. Eu olhei para ela e disse assim: eu tenho fé em Deus e eu vou bater esse negócio. Uma carteira que vendia 1,9 toneladas. Minha meta era 24. Primeiro mês eu bati mais de 40 toneladas de venda. Porque eu sempre entendi que o meu Deus está comigo. Terceiro mês eu fui quase a 45, 46. Segundo mês com aquela carteira. Terceiro mês já estava vendendo mais de 50 toneladas. Resultado, aquela mulher que vinha me atacando, falando, mentindo, coitadinha, foi demitida. Labão tentou fazer com Jacó isso. E trocava, não, agora são as listradas, agora são as malhadas, agora não sei o que. Sempre Deus ia lá e botava a mão. E nascia do jeito que era para ser de Jacó. E antes de demitir ela, foi feita uma reunião. E ela queria os clientes de volta. Não, porque eu estou aqui há tantos anos, que papapá, tu foi entregar. Aí o meu supervisor, aí ele chegava a se cuspir de tão brabo. Ele disse assim: eu não sei que tem esse guri. Favor de Deus, amados. Não era a técnica de vendas. Quem tinha técnica eram eles. Quem tinha o conhecimento eram eles. Eu estava no favor de Deus. Diga comigo: o favor de Deus. Aí ele bateu na mesa e disse assim: ó, tu quer tomar os clientes dele? Só que esses clientes estavam nas carteiras de vocês todos. Ele está mostrando, gente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente ao Senhor. E eu estou lhe motivando, porque eu não tenho nada de diferente de você, meu irmão. Amém, igreja? Exceto que eu tenho buscado o favor de Deus. Você vai buscar o favor de Deus? Levanta a mão, meu irmão. Favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, meu irmão. Você bota vidro, todo mundo vai te querer, rapaz. Todo mundo vai querer a tua empresa. Tu crê nisso? Tem que crer nisso. Você que é vendedor, entenda: a partir de hoje você vai ser o vendedor preferido das pessoas. O seu brigadeiro será o preferido de todos. A sua vidraçaria será a preferida de todos. É assim que funciona. A sua rede de mercado será a preferida de todos os condomínios. Não, mas tem que entender isso. Tem que entender, sabe, meio maluco. O melhor vendedor. Eu estou profetizando. Queridos, tinha um cliente em Erechim, que eu não posso dizer o nome, uma grande empresa. Todo mundo já deve ter usado o caderno deles. Já falei demais. A nossa empresa está tentando vender eles para essa empresa há 12 anos. Aí me passaram o cliente. Eu tenho certeza que eu meti o amigo inoportuno. Eu ligava para o comprador 3 vezes por semana. Toda segunda, toda quarta, toda sexta. Então eu desenvolvi uma técnica que os melhores eu ligava 3 vezes por semana. Os maiores clientes. Eu montei um esquema para mim. Os que tinham uma venda mais ou menos eu ligava 2 vezes por semana. Toda semana eu fiz um cálculo. Eu tinha que fazer 60 ligações ativas. Eu tinha que ligar por dia, fora o que eu recebia. Se eu não conseguisse fazer as 60, eu voltava para casa frustrado comigo mesmo. Meus amigos, meus colegas, fumando cigarro, tomando cafezinho, fazendo as unhas, a mulherada. E eu ali: as muralhas não vão cair se você não andar na volta, irmão. Não vão andar na volta. Você tem que andar na volta. Diga: você tem que rodar na volta, irmão. Você tem que mexer. Amém, igreja? E eu comecei a ligar para o cara. E ele dizia: cara, não tem como comprar de ti. Eu compro direto da fábrica. Eu compro no Uruguai, não tem... Né? E eu falava com o meu supervisor. Eu disse: cara, eu preciso de preço. Ele tem preço de fábrica. Ele compra o papel em bobina. O nosso já é cortado. Então só para cortar já tinha mais um custo. Para embalar tinha outro custo. Aí para transportar já era outro custo maior.
E eu dizia, eu preciso. E eu ficava, daí eu incomodava o cliente, incomodava meu supervisor, incomodava o cliente. Até o dia que eu me liguei que ele devia usar a impressora lá dentro daquela baita daquela empresa. Cara, tu não pode me comprar nada, mano, um troço desse tamanho. Eu disse, compra de mim então papel A4. Eu nem vendia A4. Era o outro setor. Fui lá no supervisor deles. Cara, eu posso vender os A4, vai ser... Eu te garanto que eu vou fazer uma venda boa. Ficava tudo para eles. Eu só queria conseguir vender. Todo o crédito ia dar todo para outro setor. Não tinha nada a ver comigo. Mas eu estava incomodado que eu tinha que bater aquele negócio, irmão. Eu tinha que bater, eu tinha que ir para cima. O gigante estava na frente, eu tinha que derrubar. Como é que um gigante vai ficar zombando da minha cara, irmão? Não pode ficar zombando da sua cara, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu fui. Eu disse, cara, compra, nem que seja resma, né? Um pacote de 500. Uma resma, cara, de papel A4, só isso. Para poder dizer que eu vendi para você. Ele disse, então me dá o teu melhor preço, cara. E daí depois tu não me incomoda mais. Eu disse, tudo bem. Eu não disse que eu não ia incomodar, né? Falei com o meu supervisor, ele ligou para São Paulo. E disse, quantos tu vai vender? Eu tinha pedido para o cara me comprar um pacote. Nem tinha um pacote para vender, só tinha uma caixa que tinha 10 pacotes dentro. Eu estava fazendo loucura já. Depois eu ia explicar para ele que não dá para ser só um pacote, tinha que ser uma caixa. E eu fiquei. E eu falei com o meu supervisor, ele ligou para São Paulo, tá, Samuel, quanto que tu vai vender então? Os cara, não, horrores, cara. Mas eu preciso de preço. E ele me deu o preço, não, cara, tem que ser melhor, porque eu já estava sabendo quanto ele estava pagando. Eu disse, cara, se tu chegar nesse preço, que é o preço igual do concorrente, eu bato o concorrente. De tanto falar, encheu o saco do cara. Consegui o preço, direto de fábrica. O mesmo preço que ele já estava pagando de um parceiro de trocentos anos. Eu disse, cara, consegui o preço que tu queria. Mas esse preço eu já tenho. Tu tem esse preço, mas tu não tem o meu papel. Tu tem esse preço, mas tu não tem a qualidade do papel que eu vendo, cara. Quem me garante? Você vai se garantir quando você usar o meu papel. Eu disse, Senhor, põe a mão nesse papel. Não, sério, amados. Porque ele usava do concorrente. E é forte o concorrente. Eu disse, Senhor, só a tua glória agora. Ele disse, cara, eu vou te fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido contigo, cara. Eu disse, pois é, mas deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade não dá para ser só um pacote, né? Tem que comprar uma caixa inteira. Eu achei que ele ia comprar uma caixa para botar lá no administrativo. Uma caixa tinha 10 pacotes, 5.000 folhas. Ele disse, não, beleza, eu não vou comprar um pacote. Pode mandar 5.000 caixas. Foi um caminhão inteiro, cheio de papel. Um caminhão inteiro. Estou contando uma história verídica. Se essa empresa, como eu sei que é séria, deve ter no histórico a nota fiscal disso aí. Foi um caminhão inteiro saindo de São Paulo, carregado direto para aquele cliente. Eles falavam truque, né? Um truck. Gente, pensa, detalhe, aquele cara ficou tão meu amigo. Estou falando sério. Aquele cara ficou tão meu amigo que depois eu só ligava para ele e dizia, cara, e aí vamos lá dele, tá, pode fazer. Eu montava o pedido com os outros papéis que ele nunca tinha comprado de nenhuma distribuidora. A diretora da empresa, quando fechou o pedido do primeiro caminhão, ela ligou para a empresa e disse, quem é que fez a venda? Aí disse, é o 149 aqui, o Samuel Felipe. E ela disse, faz uma festa e comemora com esse rapaz. Porque ela disse, eu já peguei um voo direto de São Paulo. Alugaram um carro para mim em Porto Alegre. Carro blindado. A diretora, a nível nacional. Fui até essa indústria. Tentei vender para eles e nem eu consegui. Quem é esse menino? Tive que eu descer
lá no posto de gasolina, na lojinha de conveniência, saí com um monte de champanhe. Eu disse, gente, se algum crente me ver aqui, vai achar que eu vou encher a cara 4 horas da tarde. Mas me mandaram comprar, eu tinha que comprar. Chegou um momento, amados, que eu só ligava para ele e dizia, cara, e aí? Ele monta aí. Eu vendia todos os meses só para esse cliente mais de 15 toneladas de papel. De um cliente que nunca havia comprado de nenhuma distribuidora do Brasil. Ou seja, eu bati uma meta que não era só da empresa que eu estava, porque eu entendi que eu podia derrubar aquele gigante, não com a minha técnica, mas porque o poder de Deus estava comigo. O favor de Deus estava comigo. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Se você crê, meu irmão, fica de pé, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia. O favor de Deus, amados. Eu não sei no que você trabalha, mas Deus quer te fazer o melhor na tua área. Ninguém vai sair daqui querendo ser melhor que o vizinho, querendo ser melhor que o outro. Não é esse o sentimento que nós temos que ter. É nós queremos ser a melhor versão de nós mesmos. A minha guerra não era contra os meus amados colegas de trabalho. A minha guerra era comigo mesmo. Eu tinha que me mexer, eu tinha que fazer. Meu irmão, talvez todo mundo diga que você não pode, mas eu digo, você pode. E sabe por que eu falo isso, meu amado? Porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, esses dias eu estava, para quem sabe eu sou investidor. Esses dias eu estava viajando com um irmão aqui da igreja, estava indo para pregar em Florianópolis, Canasvieiras, depois não sei mais aonde, Rio Grande. Só a viagem de Florianópolis para Rio Grande deu quase 10 horas. Cheguei praticamente a viagem e fui direto quase para a plataforma para pregar. Só passei no hotel para fazer a live das 6:30 da noite. Não estava cansado? Claro que eu estava. Só que quem é guerreiro não olha para o cansaço, irmão. Olha para o prêmio. Qual é o prêmio? Nesse caso, ver as pessoas abençoadas, irmão. Eu vim estudando um ativo que eu queria comprar já há um tempo. Estudando, orando. E no meio do caminho, gente, eu disse, vou dar uma olhada nisso aqui. Eu olhei, amados, e fiz a compra no meio da estrada. Investi algum valor bom lá. De repente eu comecei a ver. E não estou falando de loteria, tá, amados? Estou falando de estudo. Estou falando de investimento sério. E aquilo foi. E eu mostrando para o irmão que estava do meu lado. R$600. Lucro, né? R$700. Quando viu aquilo foi indo e foi embora, amados. O que Deus me abençoou. Por quê, profeta? Claro, eu tenho feito a minha parte. Estudo. Mas principalmente o favor de Deus. O favor de Deus. Você vai sair daqui hoje debaixo do favor de Deus. Quando eu digo que foi embora mesmo, amados. Deus botou a mão. Deus está botando a mão na sua vida hoje. Deus está botando a mão nas suas coisas hoje, nas suas finanças hoje. Você está comigo? Você está entendendo? Diga amém. Então levante as suas mãos e vamos adorar o Senhor.